Acabou o Campeonato Brasileiro e com isso chega aquele momento que é um dos mais aguardados pelos produtores de conteúdo e também para quem consome conteúdo. Está aberta a temporada de janela de transferências. E no segundo conteúdo desta segunda-feira, no dia seguinte da manutenção do Santos na Série A e da nossa classificação para a Copa Sul-Americana de 2026, eu vou te falar sobre a proposta do Bayern de Munique pelo goleiro Gabriel Brazão e também sobre a muito provável saída do atacante Guilherme, ele que na reta final foi o garçom do Santos na luta contra o rebaixamento. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira e a partir de agora o primeiro de provavelmente muitos vídeos de mercado da bola aqui do Santos Futebol Clube, no nosso canal, óbvio. Se inscreva, ative o sininho, rumo aos 15 mil inscritos, faltam aproximadamente 200, o seu apoio é muito importante. Dedo no like, dedo no hype, comente, compartilhe, torne-se membro do nosso canal e se quiser e puder, responda nos comentários. Você venderia Gabriel Brazão? E Guilherme, encerrou o seu ciclo com a camisa do Santos? Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar pela notícia que acaba de sair pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo aqui, ó. Eu vou botar aqui na tela para vocês, reportagem de Lucas Barros no Diário do Peixe, que diz o seguinte, grande Lucas Barros, né? Opa, peraí. Ai, Jesus Cristo, hein? Essas propagandas de bet. Vamos lá, acho que agora sim nós vamos para a tela certa. Muito bem, proposta, ó. Matéria de Lucas Barros, publicada às 5 horas da tarde, que fala o seguinte, Bayern de Munique faz proposta ao Santos pelo goleiro Gabriel Brazão. Vamos lá. O Bayern de Munique fez uma proposta ao Santos pela compra do goleiro Gabriel Brazão, um dos destaques do Peixe na temporada. O gigante alemão ofereceu ao Peixe 12 milhões de euros pelos 70% dos direitos que pertencem ao clube. O valor total da negociação giraria em torno de 17 milhões de euros. O Bayern busca um substituto para o lendário Manuel Neuer, que vai completar 40 anos em março e tem convivido com lesões nos últimos meses. Brazão foi avaliado pelo observador do clube alemão, que veio ao Brasil para analisar Rayan do Vasco e Souza do Santos. O Santos vai analisar a proposta, mas não descarta aceitar. O clube vê a necessidade de vender jogadores para equilibrar o caixa e no orçamento para 2026 fez a previsão de conseguir 178 milhões em receitas extraordinárias. Mesmo com esse valor alto, ainda existe uma previsão de déficit de 90 milhões de reais. A diretoria do Peixe também considera melhor vender Brazão para o exterior do que negociar com o Flamengo, que está interessado na compra do goleiro. Antes de tomar a decisão, o clube pretende observar as opções de mercado para a substituição de Brazão. Bom, essa é a notícia. Muita gente vinha dizendo que a negociação inteira seria de 12 milhões de euros e aí o Santos teria 70% disso, mas vocês vejam aí que o Lucas Barros, que é um dos profissionais mais bem informados da cobertura do Santos, diz que é 12 milhões de euros só pela parte do Santos. O que eu penso disso? Vou começar do final. O Santos cogitar vender o Brazão para o exterior para não vender para o Flamengo, para mim é a melhor decisão, tá? Porque aí o Santos reforçaria um clube do Brasil. Essa é a primeira questão. A segunda questão, eu tenho uma opinião que talvez seja impopular, que é a seguinte. Porque o Santos, como vocês viram aí, o próprio Bayern de Munique está interessado no Souza, e o Santos fatalmente vai vender o Souza, gente. Mas não me entendam mal. Eu prefiro que o Santos venda o Souza do que venda o Brazão, e eu vou explicar por quê. No caso específico do Souza, você já tem outro menino da Vila aí doido por uma oportunidade. Trata-se do Vinícius Lira. E na pior das hipóteses, você também tem o Escobar, que pode ser uma interessante composição de elenco. No caso do Brazão, se ele sair, o Santos vai ter quem? Ah, André, tem o Diógenes. De fato tem o Diógenes, mas eu acho que o Brazão, nós estamos falando de um goleiro de alto nível. Um goleiro que é avaliado, observado e cobiçado pelo Bayern de Munique. O Diógenes pode vir a ser um bom goleiro, mas ainda não o é. E a substituição eu acho que não seria de mesma prateleira. Então, em que pese o fato de nós estarmos falando aqui de
Cadê aqui a parte que viria para o Santos? 75 milhões de reais só pela parte do Santos por um goleiro, o que é uma baita grana, eu não venderia, ou pelo menos não venderia por esse valor. Tentaria aumentar um pouquinho ou um pocão a parte que viria para o Santos. Justamente por conta disso. A reposição vai ser difícil, gente. A reposição vai ser difícil. Ainda mais num cenário em que 11 de janeiro já começa o Paulistão. 28 de janeiro já começa o Brasileirão. É difícil. E você, o que pensa sobre isso? Diga aqui nos comentários, tá bom? E o segundo assunto desse vídeo é Guilherme. E eu quero pedir para você, mais uma vez, deixar o seu like, compartilhar o nosso conteúdo, ativar o sininho, se ainda não o fez, tá bom? É muito importante que você faça isso para ajudar o nosso canal rumo aos 15 mil inscritos. Estamos trazendo aí vídeo todos os dias, temos trazido vídeos 2 vezes por dia, né? Então eu peço que você me ajude nessa empreitada aqui, tá bom? Bom, Guilherme, ontem à noite, já depois do jogo do Santos, o Ricardinho Martins, no Domingo Esportivo, disse que o Guilherme teria feito a sua última partida com a camisa do Santos e que ele já tinha se despedido dos companheiros, etc e tal. Depois, essa informação começou a circular. Na manhã de hoje, o Lucas Mussetti escreveu na sua coluna do UOL que o Guilherme decidiu deixar o Santos, que já adotou esse tom de despedida junto aos companheiros, e agora o próprio Globo Esporte e outros portais também trouxeram que o Guilherme tem uma proposta de um time da MLS dos Estados Unidos e que deve deixar o Santos Futebol Clube. Pelo menos até o presente momento, eu não encontrei nenhuma informação de valores. O Guilherme tem 30 anos e tem contrato com o Santos até o final de 2026. Portanto, em junho de 26 ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça. Então também por isso o Santos tem a ideia de negociá-lo quanto antes para que não perca o jogador de graça. Mas nós não sabemos se ele vai sair por $1 milhão, 3 milhões de dólares, 5 milhões de dólares, 60 milhões de dólares. É claro que aqui eu estou exagerando, né? Ninguém vai pagar essa grana toda num jogador de 30 anos de idade. Ainda que o Guilherme pareça ser fisicamente muito bem preparado e que possa ter uma longevidade no futebol. Mas aí acho que nós temos algumas questões para avaliar, né, gente? Primeiro, o seguinte, eu acho que o próprio Guilherme pensa que chegou ao fim o seu ciclo com a camisa do Santos, né? Ele foi muito importante na Série B, ajudou na Série A. Nesses últimos jogos, foram 5 assistências nas últimas 4 partidas. Ele foi fundamental para essa arrancada do Santos, mas a relação do Guilherme com a torcida, ou com parte da torcida, sempre foi de amor e ódio, quase sempre pendendo mais para o lado do ódio. E é natural que o jogador entenda que o seu ciclo acabou. E eu, André, particularmente, também enxergo isso. Também enxergo que o ciclo do Guilherme acabou. Mas não é por causa disso que eu não tenho a obrigação de reconhecer que em muitos momentos, o Guilherme foi absolutamente útil. E vocês me desculpem aí, gente, eu acabei esquecendo de fechar a janela e eu moro aqui numa região de São Paulo que está cercado por obra de prédio. E a galera aproveita até o último minuto do tempo que pode fazer barulho para levantar prédio. É um prédio atrás do outro e vocês devem estar ouvindo aí um monte de bateção, furadeira e outras coisas mais. Tá bom? Então, o Guilherme foi importante para o Santos. Ele foi útil para o Santos. Veja só, o Guilherme, nesse ano, foram 48 jogos, 14 gols e 9 assistências. Na Série B, aquela miserável e desgraçada Série B, foram 46 jogos na temporada, 13 gols e 10 assistências. Então o Guilherme foi importante para nos tirar da Série B, para devolver o Santos na Série A, e foi relativamente útil ao longo de 2025. Mas é o que eu disse. Ciclos se encerram. E tá tudo bem. Desejo boa sorte ao Guilherme na sequência da sua carreira. Resta apenas saber valor, né? Porque por mais que eu ache que o ciclo do Guilherme se encerrou, a depender dos valores envolvidos nessa transação, se o Santos vendeu o Guilherme por troco de bala, será que não seria mais importante tê-lo como composição de elenco do que passar para frente um jogador praticamente de graça e depois não ter dinheiro para repor? É uma pergunta que eu faço para vocês. E aí, brasão de saída? Guilherme, pode ir com Deus? Qual a sua opinião?
Diga nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, comentar, compartilhar, hypar esse vídeo. Torne-se membro do nosso canal, concorra a uma camisa oficial do Santos. A gente se vê a qualquer momento com qualquer novidade, mas por enquanto é só. Ótima noite de segunda-feira para você. Se cuide, fique com Deus. Um abraço.